Fala minha galera antenada aí no Cheiro de Química. Trago para vocês, dando sequência na verdade, né, as reações orgânicas. Trago para vocês hoje uma reação top. A reação hoje é sobre esterificação. Eu vou utilizar um ácido carboxílico, reagir ele com álcool e produzir automaticamente um éster. Então fiquem antenados, chama a vinheta e eu volto já. Valeu! Bem pessoal, os materiais que nós iremos precisar hoje para nossas reações, né, na reação de esterificação, teremos aqui o álcool isoamílico, tá? Ou também conhecido por álcool isopentílico, tá? Nós teremos aí o sulfato de sódio, anidro. Nós precisamos de um catalisador e nesse caso vai ser o ácido sulfúrico concentrado. Iremos precisar também de um ácido acético, ácido etanóico, tá? Iremos precisar de uma solução saturada de bicarbonato de sódio, 10%. Iremos precisar também de uma solução saturada de cloreto de sódio, tá? Iremos também precisar de água destilada. Então, esses são os materiais, os reagentes que nós iremos precisar. Em relação às vidrarias, nós iremos precisar, já estão separadas aqui, iremos precisar de provetas de 25 e 50 ml, tá? Iremos precisar de pérolas de vidro, já que a gente vai precisar realizar um processo de reação em refluxo, aquecimento, utilizando a manta. Iremos precisar também do funil de separação, para separar a fase orgânica da aquosa. Iremos precisar aqui de um suporte, certo? Universal, com garra metálica, com argola metálica. Iremos precisar de uma manta aquecedora, óculos de proteção, já que iremos mexer com ácido sulfúrico e ácido acético, balão de fundo redondo, esse aqui eu estou usando aqui é de 100 ml, tá? Iremos precisar também de Erlenmeyer, certo? Iremos precisar também de funil de filtração. Iremos precisar de espátula, tá? Iremos precisar também de um condensador, certo? Que a gente vai fazer uma reação por refluxo. Iremos precisar de papel de filtro, luva e máscara de proteção. Então, fiquem antenados aí que voltamos já para iniciar a nossa aula. Bem pessoal, temos aqui mais ou menos o procedimento montado, né? Aqui eu tenho uma manta aquecedora, aqui eu tenho um suporte, certo? Universal. E eu já tenho aqui o meu condensador, certo? Que irá estar realizando aqui o processo de refluxo. Eu vou colocar aqui nesse balão de fundo redondo os reagentes. Quais são os materiais que eu vou usar aqui? Ácido acético, o álcool isoamílico ou isopentílico, certo? E vou também estar adicionando o catalisador, que é o ácido sulfúrico. Então essa reação ela é conhecida por esterificação de Fischer, certo? Em que você vai estar transformando um éster a partir de uma junção, né, de uma reação entre o ácido acético e o álcool isoamílico. A reação de esterificação é uma reação que é muito comum na indústria para sintetizar flavorizantes. Então é muito comum na indústria sintetizar óleo de pêssego, óleo de morango, óleo de banana, que é o que a gente vai fazer aqui. Essa síntese na verdade vai gerar o óleo de banana, que é muito comum também para estar utilizando em esmaltes de unhas, como removedor também de esmaltes. Primeiramente eu vou colocar as luvas, para que a gente aí não tenha nenhum problema com relação ao contato, né, de alguns compostos desses na pele. Tá colocando as luvas aqui. Vou estar também utilizando óculos, certo? É importante usar óculos. E aqui eu vou estar colocando a máscara, porque eu vou estar usando dois ácidos que liberam odores bem característicos, que é o ácido sulfúrico e o ácido acético, tá bom? Então deixa eu colocar logo a máscara aqui e fica mais fácil da gente trabalhar.
Máscara colocada. Agora o que é que a gente vai fazer? Vamos iniciar com o álcool, tá? Quanto é que eu vou usar de álcool aqui? Eu vou estar adicionando nesse balão 5 ml, tá? 5 ml de álcool. Álcool isoamílico, também conhecido por álcool isopentílico. Então eu vou medir aqui com a ajuda da proveta o volume, certo? De álcool isoamílico. Tampar ele aqui. E você vem aqui, ó, e adiciona no balão, certo? Fez isso, adicionou o álcool, aí você vem agora, pode usar a mesma proveta, não tem problema, você pode usar a mesma proveta, e você adiciona agora o álcool, o ácido acético. Você vai adicionar o ácido acético. Quanto de ácido acético, professor? Você vai adicionar 7 ml. Então coloca aqui 7 ml de ácido acético. Então, tampa o frasco. Esse ácido acético ele tem um odor característico de vinagre, tá? E aí você vem aqui, ó, e vai colocar junto lá o balão que você já tinha adicionado o álcool. Agora você vai estar adicionando o ácido sulfúrico. Então, eu já tenho o ácido sulfúrico aqui concentrado, tá, pessoal? O ácido que a gente vai trabalhar aqui é concentrado. Aí eu vou pegar com a ajuda de uma pipeta para você, vou estar adicionando 1 ml, tá? 1 ml é suficiente. Então você coloca aqui, ó, gotejando aos pouquinhos, já que o ácido sulfúrico ele vai fazer com que eu tenha inicialmente aqui uma liberação de energia quando ele entra em contato com o álcool, certo? A solução de álcool com ácido acético. Inclusive o frasco ele fica um pouquinho, né, aquecido aqui, mas nada que não seja possível de tocar. Fez isso, tampou aqui o ácido sulfúrico. Você agora vai estar adicionando algo próximo de 10 pérolas de vidro. Isso aqui é importante para ajudar no processo de ebulição. Coloca aí em torno de 10 pérolas. Aí agora é isso, ó. Com o auxílio da manta, você tem aqui uma garra metálica justamente para prender bem esse condensador. Você vai conectar aqui, ó. Conectou aqui na boca do condensador. Com a ajuda do registro que existe aqui na garra metálica, você aproxima ele da manta aquecedora para poder aquecer. Abra aqui a mangueira, a torneira, justamente para que o fluxo de água ele entre por esse caminho e saia por esse. Então você vai estar resfriando o condensador. E aí você vai, certo? Ligar a manta e vai esperar. Essa reação ela vai demorar em torno de 1 hora para acontecer, beleza? Então, o processo, quando começar a ebulir aqui, o que é que vai acontecer? Vai haver o aquecimento. No momento que tiver o aquecimento aqui, os gases eles irão migrar por essa região, os vapores na verdade irão migrar por essa região. Aqui vai haver uma condensação desses vapores e ele vai retornar para o balão e vai fazer esse movimento. Por isso que a gente chama essa... Deixa eu tirar aqui inclusive a máscara para facilitar a minha fala com vocês. Por isso que a gente chama esse procedimento aqui de condensação por refluxo, porque ele vai estar fazendo esse movimento de condensação, retorna para o balão e constante movimento, tá? Então, daqui a pouco a gente volta mostrando para vocês quando essa condensação iniciar o processo. Bem, pessoal, o processo de ebulição já iniciou, então percebam aqui que já está havendo aí uma alteração na coloração do produto, né, do material. Vou colocar aqui esse papel preto aqui para que vocês percebam que os gases eles estão, né, refluxando. Então perceba que ele está novamente descendo para o balão e vai ficar nesse movimento. Porque aqui, ó, no condensador está havendo o resfriamento. Eu até inclusive coloquei essa bola aqui justamente para que caso, na verdade o que está acontecendo aqui é que a pressão interna, né, no condensador e esse sistema aqui ele está fechado,
Então, se eu deixasse essa boca do condensador aberta, os vapores iriam evaporar e, consequentemente, o éster provavelmente seria volatilizado. Então, o que é que eu faço aqui? Eu coloco uma bola aqui, poderia ser também uma rolha com uma bola de gás, em que a gente poderia estar utilizando aqui para fazer com que haja uma expansão dos gases. Então, como o sistema está fechado, esses gases eles poderão migrar aqui, ó, e aí consequentemente eu deixo esse espaço disponível caso seja necessária a pressão interna aumentando. Isso é uma forma justamente porque se eu deixar ele totalmente fechado, o sistema fechado, há o risco aqui da pressão interna aumentar e vai acontecer e consequentemente haver aí uma explosão. Então por isso que eu deixo aqui esse balão aqui disponível para caso da pressão interna aumente. É isso aí, então percebam, esse é o sistema que a gente chama de, diferente dos outros experimentos que a gente fez de destilação simples, essa aqui é uma destilação por refluxo. Então vai ficar nesse tempo aí 1 hora, depois de 1 hora é que a gente vai retirar para poder fazer a separação da fase orgânica e da aquosa, ok? Pessoal, uma coisa que aconteceu aqui eu esqueci de comentar com vocês, é que no processo de adição dos componentes, eu esqueci de colocar uma espátula de sulfato de sódio anidro. Professor, por que isso? Sulfato de sódio anidro é uma substância que ela vai absorver as moléculas de água que estão no meio. A reação de esterificação, quando ela no processo direto, ela gera, reage um ácido com álcool para formar éster e água. Só que o processo inverso, já que essa reação ela entra em equilíbrio químico, em que a velocidade que os produtos são produzidos é a mesma com que os reagentes são consumidos, essa água no meio reacional, ela pode reagir com o éster formado e novamente gerar ácido e álcool. Então essa reação ela vai entrar em equilíbrio químico. Então para evitar que isso aconteça, o que é que eu faço? Eu vou colocar aqui nessa reação duas espátulas de sulfato de sódio anidro, justamente para que esse sulfato de sódio ele consiga absorver essas moléculas de águas formadas, pelo princípio de Le Chatelier, como essa molécula de água ela está sendo retirada do meio reacional, consequentemente o álcool e o ácido vão reagir para formar mais produto, ok? Então não esqueçam de colocar o sulfato de sódio anidro, certo? Tem que ser um agente dessecante que absorva as moléculas de água, ok? É isso aí. Bem, pessoal, depois de 1 hora de refluxo, condensação por refluxo, o que é que a gente tem aqui? O material agora a ser separado da fase orgânica aquosa. Então, o que é que eu faço? Eu, com o registro aqui da garra metálica, eu levanto aqui o condensador e aí eu venho, retiro, certo? O balão de reação. Perceba que já teve uma mudança na coloração do material. Aqui embaixo eu tenho o sulfato de sódio que conseguiu absorver as moléculas de água, E aqui o que é que eu vou fazer com esse material? Eu vou transferir ele agora, se a gente tiver um pouco aqui, se você espera um pouquinho para esfriar um pouco mais, mas aqui já está numa temperatura legal para se trabalhar. O que é que você vai fazer aqui? Você vai transferir ele para um funil de separação. Observa se o registro do funil está bem fechado. E aí, você vem e transfere o material para esse funil de separação. E agora a gente vai separar a nossa fase orgânica da fase aquosa, certo? Então, o material adicionado no funil de separação, aí agora você vai pegar a solução de bicarbonato de sódio, certo? 10%. O que é que você vai fazer com essa solução? Você vai colocar aqui 25 ml. Então você pega média aqui com aproveita 25 ml de solução de bicarbonato de sódio 10%. Provavelmente vai ter resíduos do material aqui no balão. Você transfere aqui primeiro, Perceba que está havendo logo aqui, liberação de gás. Isso proveniente é o que? Ácido acético e provavelmente ácido sulfúrico, que é o catalisador da reação. Ele está sendo neutralizado aqui pela solução de bicarbonato de sódio, tá? Então, eu faço isso aqui justamente para que eu não tenha perdas de material, certo? Então, aqui esse procedimento, perceba que está havendo liberação de gás, Isso aqui é a reação de neutralização. Lembre-se que na solução a gente tinha ácido acético e
ácido sulfúrico. Então aqui, ó, você vai transferindo com cuidado para evitar que o sólido, né, que é o sulfato de sódio, ele que esteja presente no balão, ele seja transferido também para cá. E aí você vai transferindo aos pouquinhos o material para fundo de separação. Então, agita mais um pouquinho aqui, porque senão você vai ter perdas, né, de material. Provavelmente vai ter resíduos do éster aqui ainda, que não foram transferidos totalmente. Então você vai colocar a solução de bicarbonato primeiro no balão, tá? Para depois você trazer aqui para o funil de separação, beleza? Feito isso, transferido, né, a solução para o funil de separação, eu vou adicionar aqui mais 10 ml de bicarbonato de sódio, que é justamente para caso tenha havido aí a neutralização, né, do material no balão, ao qual eu retirei o máximo de éster dele possível. Caso tenha acontecido a neutralização lá, então eu coloco um pouquinho mais para evitar que eu tenha perdas de material. Perceba claramente aqui, ó, a liberação de gás, né? Isso mostra de fato que a solução ainda está um pouco ácida. E observe claramente, ó, a formação de duas fases, né? Então essa fase superior é a do óleo, certo? É a do éster, que é um óleo de banana, e essa fase embaixo aqui é a fase aquosa. Nesse caso está mais simples de compreender, mas mesmo assim, se vocês tiverem dúvida, de quem é a fase orgânica, a fase aquosa, coloca um pouquinho aqui a piceta com água e você vê aquela fase que estiver aumentando é a fase aquosa. Fez isso, o que é que você vai fazer agora? Você vai tampar o funil de separação e você vai agitar 3 vezes aqui para liberar os gases, ó. Uma, libera o gás. 2, libera o gás. 3, libera o gás. Se quiser agitar uma quarta, e agita até você perceber que não está tendo mais esse barulhinho aqui pelo bico do funil de separação. Então, mais uma. Pronto, já não tem mais liberação de gás, então você fecha a torneira, devolve aqui para o funil de separação, tira a tampa e espera as fases separarem para você poder separar a fase orgânica da aquosa, ok? Bem, pessoal, agora o que é que vocês irão fazer? Vocês irão utilizar uma Erlenmeyer, vamos colocar assim embaixo, né? Para que vocês possam coletar a fase aquosa. Quem é a fase aquosa? É essa parte aqui de baixo, ó. Então você vem aqui abre a torneira do funil de separação, tá? E você vai coletando essa fase aquosa, certo? E vai deixar no balão, no funil, a fase orgânica, beleza? Deixa eu... Pronto. Então, essa é a fase aquosa, beleza? Caso a gente tenha aqui essa fase aquosa coletada, é interessante você medir o pH dela para saber se ela ainda está ácida ou se ela está básica. Porque se ela ainda estiver ácida, provavelmente a fase orgânica também está. Provavelmente deve ter ainda contido nela algumas concentrações de ácidos, né? Ácido acético, ácido sulfúrico. Então, vamos medir o pH aqui e analisar. Se ela estiver básica, então não tem necessidade da gente adicionar mais solução de bicarbonato. Então vamos medir o pH aqui. Então ela está próximo de quanto? Deixa eu olhar aqui, ó. Ela está ácida ainda. Se vocês compararem aqui, ó. Cadê ela? Está aqui, ó. Está com pH 5. Percebe? Está com pH 5 aqui, ó. Então significa dizer que eu preciso lavar mais uma vez com solução de bicarbonato de sódio para que esta solução, ela de fato, ela tenha sido neutralizada, ok? Então, pessoal, uma segunda lavagem com solução de bicarbonato de sódio. Eu vou estar adicionando aqui mais 25 ml, tá? De solução, utilizando aquela proveta.
Você vem aqui, ó, no funil de separação, adiciona, certo? E aí você vai fazer o mesmo processo de antes. Você vai fechar, colocar a rolha e vai agitar 3 vezes aqui para que possa haver a separação das fases, ok? Então, uma vez, não tem mais liberação de gás, segunda, terceira, e aí espera novamente as fases separarem, para que vocês possam novamente separar a fase aquosa. E é interessante que vocês separem em outra vidraria. Eu estou usando agora um LMI, um Becker, tá? Para que essa fase aquosa possa ser coletada nessa segunda vidraria, e a gente tenha remanescente aqui somente a fase orgânica no funil de separação, ok? Fase orgânica e aquosa separada, eu venho aqui, abro a torneira para poder extrair essa fase aquosa, certo? Com todo cuidado para evitar que a fase orgânica passe junto. Então você vem aqui controlando. Quando você perceber que a fase aquosa toda foi coletada, você fecha a torneira e novamente, ó, você vem aqui com um papel tornassol e vai estar medindo o pH dessa solução, ok? Então, ó, nesse caso agora a gente já tem uma solução básica, percebe, ó? Já tem uma solução básica, ela está entre 8 a 9. Confere? Então isso mostra que a gente precisa de pelo menos 2 extrações utilizando o bicarbonato de sódio para poder neutralizar essa solução essa fase orgânica, tá certo? Então, realizado esse procedimento, eu agora posso utilizar aqui um Becker mesmo, sem problema. Eu agora vou adicionar aí em torno de 10 ml, tá? Em torno de 10 ml de uma solução saturada de cloreto de sódio. Então, mesmo procedimento aqui, ó. Você vem, agita, não libera mais gás, faz esse movimento 3 vezes para seguir o fluxo. E novamente aqui, ó, você vem para poder as fases serem separadas e, consequentemente, você ter a sua fase orgânica disponível para dar continuidade ao experimento, certo? Essa fase aquosa, contendo a solução de cloreto de sódio, eu retiro ela, certo? Retiro ela em um outro recipiente, em outro becker, e aí coleto essa fase orgânica em outro becker. Percebam que essas 3 soluções aqui, elas estão um pouco amareladas, né? Então o que isso acontece? Provavelmente existe aí nessas soluções uma quantidade de óleo de banana, né, do éster, que veio para a fase aquosa. Qual era a forma mais correta aqui? É que na hora de adicionar a solução aquosa, eu tivesse utilizado um solvente orgânico, por exemplo, de clorometano, para que ele conseguisse fazer com que todo esse material, essa fase orgânica, tivesse sido extraída, certo? E eu tivesse essa fase aquosa aqui mais límpida, né? Então isso termina acarretando no rendimento da reação, tá? A forma mais correta aqui seria adicionar então diclorometano, lavaria essa solução 2 vezes com bicarbonato de sódio e depois, para extrair esse diclorometano, eu iria utilizar o evaporador rotatório. Mas já que é um outro exemplo para mostrar para vocês que, dependendo do equipamento, se não tiver o equipamento correto no laboratório, isso vai influenciar com certeza no rendimento da reação, tá bom? Então, material coletado, ainda está caindo algumas gotinhas aqui. O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui agora? Eu vou pegar essa fase, teve um resíduo aqui, né? Então você já consegue sentir o cheiro de óleo de banana aqui tranquilamente, tá? Isso é um éster produzido. Então o que é que eu faço agora? Eu vou, como provavelmente pode ter algumas moléculas de água presentes na fase orgânica devido a toda essa separação, eu agora vou utilizar uma espátula, tá? Vou pegar aqui uma espátula
E vou adicionar aqui em torno de 1 grama, uma espátula dessa, não necessariamente cheia. E aí você vai colocar aqui, ó, na fase orgânica, para que possa eliminar essas moléculas de água que provavelmente tenham restados aí da fase aquosa. Então você faz esse procedimento, ó, e agita aqui. E aí quando você perceber que não existe mais nenhuma molécula de água na fase orgânica, e aí consequentemente está pronto para você realizar a filtração, ok? Pessoal, eu vou transferir, quando eu for fazer a filtração, porque eu coloquei sulfato de sódio nitro, não é isso? Eu preciso fazer a filtração dessa fase orgânica. A filtração simples, utilizando papel de filtro. Mas antes de fazer a filtração, eu vou transferir para um balão. Então eu tenho esse balão de fundo redondo, pode ser qualquer vidraria, mas eu vou usar esse balão. Aí eu preciso pesar primeiro o balão, para que eu possa calcular o rendimento dessa reação depois, para saber quanto foi que deu de rendimento, tá? Então eu venho aqui, ó, e peso o balão. Eu peso ele primeiro vazio, sem o material. E aí espero, né, ele dar o valor exato. Então a massa desse balão, a massa do balão sem material é de quanto? É de 78,1211, certo? 12,10. Deixa ele estabilizar. Pronto, 12,09. 09 é a massa desse balão. Bem, a fase orgânica seca, balão já pesado, né? O balão que eu usei lá para calcular a massa dele vazio. Aí agora você vem, ó, tem o papel de filtro aqui no funil de separação. Aí você vem aqui, ó, e vai transferir o material, certo? Para que possa ser filtrado, tá bom? Então, por isso que é interessante nesse caso aqui, eu não estou usando, mas o mais indicado aqui era usar um solvente orgânico, tipo de clorometano, porque aí o resíduo que ficaria nesse material eu poderia estar lavando, né, o frasco e tirando o máximo de material possível, porque tudo isso influencia na perda de rendimento da reação, tá? Então provavelmente a massa obtida aqui vai ser uma massa menor do que se eu tivesse aqui um solvente, eu lavasse esse becker aqui com esse solvente para tirar o máximo de resíduo do éster e tá filtrando aqui, tá bom? Mas para que eu pudesse fazer isso, eu teria que estar também extraindo esse solvente. Então, para a extração é a aula lá da nossa primeira aula, que foi extração utilizando um evaporador rotatório, a aula de acidez e basicidade, em que mostra como é o processo de extração utilizando esse evaporador rotatório, tá bom? Mas depois de fazer essa filtração aqui, a gente vai levar na balança para calcular a massa de material obtido. Bem, pessoal, depois da filtração eu obtive aqui o material, ó, como vocês podem observar, um óleo amarelado com um cheirinho aqui de banana, um óleo essência de banana mesmo, tá? A gente conseguiu sintetizar o cheiro da essência de banana mesmo. Aí agora, ó, você vem, coloca aqui na balança e anota a massa, justamente para a gente poder calcular a diferença, tá certo? Balão com amostra deu 82,1852. O que é que vocês irão fazer agora? Vocês irão tirar a diferença, essa massa menos a massa do balão vazio. E aí você sabe a diferença de fato que tem de material, tá bom? Bem, pessoal, depois de ter calculado o rendimento, né, utilizando a balança, tirando a diferença da massa, então vocês obtiveram aqui a massa do material. Como comprovação, é de fato o cheiro, né? A gente consegue perceber claramente aqui, sentir o cheiro do óleo de banana. Isso demonstra de fato que a reação ocorreu de forma satisfatória. Agora, se eu quiser de fato caracterizar esse material, tem alguns equipamentos que a gente pode fazer isso. Um deles é o espectrômetro de infravermelho. E aí a gente conseguiria identificar um dos sinais característicos. Aqui é uma ligação éster. A gente teria ali um sinal na região de 1732 centímetros a menos 1, indicando um sinal de uma carbonila de éster.
A gente vai aprender isso mais à frente, quando a gente tiver outros vídeos do cheiro de química, em que a gente vai estar também aprendendo a manusear esses equipamentos. Então é isso, espero que tenham gostado da aula de hoje e vamos em frente, porque a química é vida. Valeu, galera! Se você gostou desse vídeo e tantos outros com práticas da química orgânica no dia a dia, nas aulas laboratoriais, não esqueça de dar o teu like e também de se inscrever no canal Cheiro da Química, porque cada vez que eu estiver postando novo material, você vai estar sendo informado. É isso aí e vamos em frente, porque a química é vida.